Olá, sejam bem-vindos a mais uma preleção online. Que Jesus ilumine a todos os corações nesse momento. E vamos começar com uma prece? Vamos elevar o nosso pensamento e pedir aos amigos espirituais que nos envolvam na paz, na harmonia, para que possamos ter o discernimento necessário para compreendermos o que vamos estudar. E que esses estudos, esses ensinamentos, possam nos fortalecer para a nossa jornada, para o nosso dia a dia. Que assim seja. Hoje nós vamos ver a primeira parte do capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E veremos que Jesus nos chama a atenção para as frases bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E qual o caminho que devemos seguir para isso, né? Quais são as virtudes que devemos angariar para que possamos fazer parte dessas bem-aventuranças? Então, após toda a consolação que Jesus traz no Sermão do Monte, após ter falado sobre as aflições, as injustiças, os sofrimentos, as angústias, após ter dado e colocado esperança nos corações, ânimo, coragem aos que ali estavam ouvindo a Jesus, Jesus, alerta dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas aí pensamos, até então, Jesus não nos disse, não nos ensinou que deveríamos renunciar aos bens terrenos com a promessa dos bens do céu? Então, por que então agora ele fala que herdaremos a terra? Veremos que isso tem explicação, né? É que, esperando os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. É um fato. Não tem como sobreviver aqui na terra sem as coisas materiais, né? O que Jesus recomenda é para não darmos mais valor, mais importância aos bens terrenos do que aos bens do céu. E por que ele faz essa recomendação? Porque até então os bens da terra foram tomados pelos violentos, deixando em prejuízos os mansos e os pacíficos. E também Jesus promete aos mansos e pacíficos que a justiça será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. E quando isso vai acontecer? Isso vai ocorrer quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade. Porque é nesse momento, é quando isso acontecer, a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, é que não teremos mais o egoísmo nos dominando. E aí, o fraco e o pacífico não mais serão explorados, pois será esse o estado da terra, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus. A terra será um mundo feliz, porque os maus, os violentos, terão que deixar esse planeta. Não vai ter outra escolha. Os maus e os violentos irão para outros planetas parecidos com o que a Terra foi até então. E lá darão continuidade ao seu progresso espiritual. Pois, para o nosso Pai eterno, não importa o tempo que levemos, esses seus filhos um dia serão mansos e pacíficos.
Se quisermos fazer parte dessa evolução do planeta Terra, precisamos nos olhar mais a fundo, nos conhecer intimamente e respondermos a uma pergunta: somos mansos e pacíficos? Não, não é? Ainda não. E querem ver o porquê? Enquanto todos nos tratam com carinho, com cordialidade, né? Até podemos retribuir, sendo carinhosos também, atenciosos, todo sorriso, não é? Não é? Se são carinhosos com a gente, nós também somos. Se são amáveis com a gente, nós também somos. Se são cordiais conosco, nós também somos. Mas, na primeira censura ou reprimenda, seja ela uma censura justa ou injusta, que nos façam, o que acontece? Reagimos de forma agressiva. Então, cadê a mansuetude? Cadê o manso e pacífico? Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece por causa do nosso orgulho, o tão falado orgulho ferido. Se fôssemos efetivamente mansos, deveríamos aceitar sempre de bom ânimo tal censura, seja ela justa ou injusta. Porque se fosse uma censura justa, ela serviria para o nosso aprimoramento, não é? Foi devida a censura. Merecemos. Caso fosse uma censura injusta, deveríamos também ser gratos. Por quê? Porque aí nos daria a oportunidade de reprimirmos nosso orgulho e praticarmos o perdão. Olha aí, duas práticas sublimes que o Evangelho nos recomenda. Porque, gente, todos mesmo, temos defeitos. Precisamos ter a mansuetude, quer dizer, precisamos ter a suavidade, a doçura, a calma diante de nossos próprios defeitos. Mas também precisamos ter mansuetude, a suavidade, a doçura, a calma com os defeitos dos outros. Porque tanto nós como os outros iremos superar esses defeitos. Deus nos colocou nessa escola para isso. Entretanto, ser manso não é ser hipócrita, né? Muitas vezes somos serenos, aprazíveis diante de nosso semelhante apenas com os lábios, não com o coração. Agimos assim, por exemplo, em nosso trabalho ou em nossa vida social. E fazemos isso porque nesses lugares não podemos nos impor categoricamente, pois corremos o risco de sermos demitidos de nosso emprego, no caso do trabalho, ou de sermos colocados em nosso verdadeiro lugar, no caso da vida social. Então, para não corrermos esses riscos, somos todos sorrisos e afabilidade. Mas, ao chegarmos em casa, tudo muda. Cansados de tanta mansuetude falsa e forçada, descarregamos nosso mau humor e nosso autoritarismo sobre os nossos entes queridos. E aí? Isso é ser manso e pacífico? Não.
Enquanto estamos em nosso trabalho ou convivendo socialmente, agimos com brandura, por conveniência. Enquanto dentro do nosso lar, agimos com prepotência, cólera. Então somos hipócritas. Porque onde estão a brandura, a suavidade, a afabilidade, a doçura ensinada por Jesus? Gente, só seremos pessoas amáveis e cortês de verdade quando usarmos a boa vontade com sinceridade, quando usarmos o afeto sincero, porque isso é o fruto do amor ao próximo. Agora, também ser manso não é ser subserviente. Quer dizer, ser aquela pessoa que diz sim para tudo mesmo sendo prejudicada. Assim como temos pessoas mal-humoradas e autoritárias, também temos pessoas que servem de marionetes a caprichos alheios, pois elas acham que agindo assim estão sendo mansos e pacíficos, né? Não sabem dizer não, só dizem sim. E a coisa não funciona bem assim. É necessário amarmos e respeitarmos os outros, é claro, mas também é necessário amarmos e respeitarmos a nós mesmos. Devemos saber a hora de dizer sim e devemos saber a hora de dizer não. Entretanto, ao dizermos não, temos que ter o cuidado em dizê-lo. Esse não deve vir sempre acompanhado da serenidade, da sincera cortesia. Não podemos, durante a nossa vida, simplesmente dizer sim a tudo e a todos, porque isso, além de nos tornar escravos das vontades dos outros, irá nos sobrecarregar. Querem ver um exemplo? Acontece muito no trabalho. Alguém nos pede ajuda e ajudamos. E nos pedem ajuda de novo e de novo ajudamos. E assim vamos dizendo sim, até que começamos a ficar irritados, nervosos por termos tantos serviços. E de repente, num piscar de olhos, cai a ficha, como dizem, né? Descobrimos que uma boa parte de todos aqueles serviços não são nossos. São de outras pessoas. Ah, mas aí sim, aí ficamos bravos, mal-humorados e com raiva das pessoas que se aproveitaram da nossa capacidade de dizer não. Fomos incapazes de dizer não e se aproveitaram disso. Gente, Deus condenou a raiva, a falta de mansidão, mas nunca nos sugeriu que não nos protegêssemos a nós mesmos diante dos abusos alheios. Muito pelo contrário, pediu que nos amássemos bastante para, nessa mesma proporção, amarmos os nossos irmãos. Precisamos aprender a usar a doçura, a cortesia, a gentileza também ao dizer não. Outra virtude, além da afabilidade e doçura que devemos conquistar para trilhar esse caminho de herdeiros do planeta Terra, é a paciência. Da paciência. A paciência é uma virtude do sentimento e vem como conquista do espírito no seu processo de amadurecimento interior, né? Pode ver que os jovens têm pressa.
Os mais velhos já não tanta pressa, sabe esperar. A paciência nas horas difíceis não se acomoda, ela vai à luta. Entretanto, quando ocorrem situações que fogem ao controle, que fogem ao nosso controle, onde simplesmente temos que aguardar acontecer, ela nos dá a calma que precisamos para saber esperar, porque é firmada na confiança em Deus. Exemplo é essa crise que estamos passando de quarentena, não é? Estamos fazendo a nossa parte, tudo que falam para fazermos, ficarmos em casa, usarmos luva, álcool em gel, tudo que pedem para que façamos, nós estamos fazendo. E o que acontece? Não estamos tendo solução, estamos tendo que esperar acontecer, né? E esperamos isso com paciência, graças a Deus. Estamos testando a nossa paciência, porque estamos conseguindo ter paciência e esperar. Por quê? Porque confiamos em Deus, em nosso Pai, que tudo vai dar certo, né? Também a paciência, ela acontece devagar e aos poucos. Ela vai se instalando em nosso interior, porque vamos compreendendo com o passar do tempo, da vida, que tudo obedece a um processo ordeiro e crescente. E isso nos leva à evolução espiritual. É assim que alcançamos os mais elevados graus da evolução. Também a paciência, além dela ser uma forma de caridade, ela é força que restaura e desenvolve a vida, porque tudo precisa de paciência. Olha as sementes, né? Nós, para nascermos, a mãe precisa de paciência para gerar um filho, né? Precisamos de ter paciência quando ensinamos o nosso bicho a fazer xixi no lugar certo. Então, tudo precisa de paciência. E, a princípio, a paciência se expressa como resignação. O que é isso? O que é resignação? É outra virtude que temos que aprender. Resignação é a nossa submissão à vontade de Deus. É quando nos colocamos nas mãos de Deus, porque tudo que estava ao nosso alcance para ser feito, fizemos, né? Fizemos e não conseguimos sair daquela situação por inteiro, daquela situação inteira, né? Estamos nos resignando, então. E junto com a resignação, temos a obediência. A resignação e a obediência são duas virtudes que caminham juntas. Nós nos resignamos, mas também obedecemos o que temos que ser, né? Se espera, o que nos dizem para fazer. É como essa crise que estamos passando. Nós estamos resignados, com paciência, resignados e obedecendo, porque confiamos em Deus. E então, a resignação e a obediência além de caminharem juntas, elas são companheiras da doçura. Olha que beleza, né? Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, em situações das quais fizemos de tudo e não conseguimos sair, nos colocamos nas mãos do nosso Pai Eterno e vamos obedecer o curso que for dado àquela situação. Então, a resignação,
a obediência, a paciência, a afabilidade, a doçura são virtudes essenciais para que possamos ser mansos e pacíficos. Este é o caminho para que possamos ser os herdeiros da terra e sermos chamados filhos de Deus, né? Porque é uma luta constante, é uma luta diária para conseguirmos salientar, trazer para fora essas virtudes. Por isso, né, merecemos, lá no final, quando conseguirmos isso, sermos chamados de filho de Deus, né? Porque aí então seremos mansos e pacíficos. Obrigado a todos. Então agora vamos, terminada a preleção, vamos fazer a nossa vibração. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez e pedir que nesse instante possamos vibrar em prol daquela pessoa que sabemos estar precisando neste momento. Aquela pessoa que foi operada, que está hospitalizada, que sabemos estar tendo algum problema. Vamos trazer ela para o nosso pensamento e pedir para que os amigos espirituais nos ajudem com esse sentimento de paz, de harmonia que estamos sentindo, para que transfiram a ela as nossas energias, essas energias salutares, essas energias revigorantes que estamos tendo nesse momento. Que todas as famílias possam também receber esse nosso carinho, esse nosso amor, para que elas possam continuar em equilíbrio, em amor, em esperança. Que as nossas famílias também nesse momento possam receber a paz, a harmonia, a esperança. Possa haver diálogo, entendimento, saúde. Que possamos nesse momento também vibrarmos pelos nossos governantes, que essas vibrações de amor, de paz, possa brindá-los com honestidade, com carinho, com responsabilidade, com esperança e força no bem, que eles possam ser fortalecidos no bem, no amor, na dignidade, no que é certo, no que é bom. E que possamos, no nosso dia a dia, sermos fortes na nossa caminhada e que Jesus possa nos iluminar sempre, que Ele possa nos fortalecer sempre, que assim seja.